Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo ao espaço Estude Jovem. Hoje nós vamos falar acerca do capítulo 4, que é Grécia, formação e consolidação das cidades-estados. Vamos fazer um resumo porque essa aula já foi gravada, está aí, só você procurar. Ela está dividida por slides para você poder acompanhar e fazer as suas anotações. Aqui, no caso, é só um resumo daquilo que nós já trabalhamos. No capítulo 4, Grécia foi, então, representando, o mundo grego. Ou seja, o mundo grego, nós temos aí a Grécia como pilar, aquela que mais se destacou, aquela que nós olhamos e tiramos muitas lições acerca da mitologia grega, acerca da filosofia, principalmente a filosofia, que até hoje norteia a nossa civilização. A civilização cretense ela teve o apogeu no século XX a.C. O que ocorreu com esse apogeu? Foi o alto grau de desenvolvimento tecnológico-cultural, principalmente na navegação, na escrita e na arquitetura. Veja só, trabalhamos a educação cultural, trabalhamos o comércio, porque já tinha as navegações, a escrita e a arquitetura. Grande influência foi na Península Balcânica. Tamanha grandiosidade deu origem ao mito do Minotauro. Após a conquista, os cretenses e aqueus assimilaram sua cultura e suas inovações tecnológicas. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma evolução de culturas e conhecimentos integrando um ao outro. Sempre quando duas culturas se encontram, elas vão ter integração e vão formar a terceira parte, ok? Linha do tempo na Grécia. Então nós tivemos do século XX a.C. até o século XII a.C. a civilização creto-micênica. Do século XII a.C. ao século VIII a.C., séculos obscuros. Do século VIII ao século VI a.C., período arcaico. Do século VI ao século IV a.C., período clássico. Do século IV ao século II a.C., período helenístico. Como se formou então as cidades? Ela se formou com a união das tribos, ou seja, eram povoados que se reuniram, formaram as tribos das tribos. Quando se formou as tribos, se sai a cidade, ou seja, a cidade ela sempre vem de transformações anterior, ou seja, da unificação das tribos. As tribos eram união das frátrias, ou seja, tinha lá os povoados, grupos que eram chamados de frátrias, que se reuniram, seriam as famílias, as grandes famílias ou pequenas famílias que se formavam e daí eram chamados de tribos. Os gêneros. Os gêneros era a necessidade de proteção fez com que os gêneros se unissem, devido às cidades serem autônomas e sempre existia guerra entre eles. Dos gêneros também saiu as pequenas comunidades, ligadas por parentesco, onde o trabalho e a propriedade eram coletivos. Então nós temos a formação grega cidades, ou seja, vamos inverter. Começa com gêneros, parte para frátrias, tribos e cidades. Ok? As cidades-estados gregas eram chamadas de polis. Cidades politicamente independentes. Toma aí, tira minha água aqui. Politicamente independente, com elementos em comum, como antepassados, língua, religião e costumes. As principais cidades gregas, ou cidades-estados gregas, nós tivemos aqui a Etólia, Arcânia,
Peloponeso, Argólida, Lóquida, entre outras, a Ática, entre outras cidades nessa formação, que eram chamadas de cidades-estados, cidades independentes. Ok. Atenas, nós vamos para as principais cidades. Atenas. Qual é a localização de Atenas? Região sul da Península Balcânica. Os povos que formaram Atenas. Os povos eólios e jônios. Atividades econômicas. Cultivo de oliveira e de videira nas colinas. Gerava a produção de azeite e vinho, que eram comercializados na região do Mar Mediterrâneo. A política. Monarquia, aristocracia, tirania e democracia. Sociedade. Era eupátridas, proprietários e descendentes de jônios. Demiurgos, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Metecos eram os estrangeiros. Escravizados, prisioneiros de guerras ou por dívidas. A democracia ateniense. Nós tivemos, então, Solo, correto? Que ocupou o trono aproximadamente de 594 AC a 560. Ações. Decretou o fim da escravidão por dívidas, organizou a sociedade com base na renda e não mais no nascimento. Do Solo, nós partimos para Clístenes, que governou aproximadamente 508 a 502 a.C. Ações. Dividiu a população em 10 tribos. Implantou o ostracismo. E depois nós tivemos o Péricles, que governou 461 a 431 aproximadamente antes de Cristo. As ações. Governou durante o apogeu da democracia ateniense. Possibilitou reformas urbanas, desenvolvimento na arte e nas ciências. E como funcionava, então, a sociedade, ou seja, o comportamento social, a questão da democracia ateniense? Nós tínhamos quatro elementos. Aerópago, que era o conselho composto de aristocratas e em períodos de crise. A Eclésia, Assembleia do Povo para discutir problemas da cidade. Boulé, formada por 500 cidadãos, analisava os projetos de leis propostas pela Eclésia. E a Elieia, tribunal formado de Atenas, formado por 6.000 cidadãos. Então nós tínhamos esses grupos que formavam a democracia ateniense. O cidadão ateniense, somente homens nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses poderiam participar das decisões políticas em Atenas. Então, tinha que nascer na terra para poder, ou seja, nascer no local, dentro ali dos limites das cidades, para poder participar das decisões. A outra cidade que tinha rivalidade com Atenas era Esparta. Então nós temos essas duas cidades. Nós vimos que Atenas é uma cidade onde tem uma democracia mais plural, né? A participação, a educação, a arte em Atenas. Já em Esparta, nós vamos ver que é um pouco ao contrário. Localização: região da Lacônia, povos formadores, os dórios. Atividade principal: os espartanos eram soldados, guerreiros, meninos. Os espartanos eram soldados, guerreiros. Meninos iniciavam sua educação militar aos 7 anos. Política: oligarquia, governo dos reis, governo de 2 reis auxiliados pelo conselho de anciões. Sociedade: espartanos descendentes dos dórios eram voltados para a vida militar e a guerra. Pariecos, pessoas livres que viviam na periferia das cidades, se dedicavam ao comércio. Heliotas, população
conquistada pelos espartanos e que se dedicava à agricultura. Ou seja, é uma aula bem simples que nós já vimos, ok? Pelo menos as turmas que eu passei. Tem uma aula que está bem completa, você pode ver os slides. Só lembrando, aqui nós estamos fazendo só o resumo bem pequeno, porque essa aula está em slide, você pode acompanhar melhor através do slide. Nos slides, pelo menos no 6º e 7º ano, eu procurei ser bem devagar para você compreender. E caso você esteja com dificuldade em entender aquilo que está falando, você pode desabilitar o som e focar nas informações dos slides, ok? Até breve, permaneça conosco, se inscreva, espalhe para os seus colegas e até a próxima aula.